Pessoal, Grêmio 2, Atlético 0. Quem viu o jogo do Cuiabá, a vitória do Atlético por 4-0 e viu o jogo do Grêmio, agora vencido pelo Tricolor Gaúcho por 2-0, talvez não consiga entender o que é que aconteceu. O que tem de errado? É aquele Atlético ou o Atlético do jogo de hoje? Na verdade, nem tanto lá, nem tanto cá. O Atlético vai continuar brigando na parte de cima da tabela, não vai mudar porque perdeu para o Grêmio, até porque perdeu para o Grêmio, que também é da parte de cima da tabela e já jogando na casa do adversário em Porto Alegre, mas, é claro, há a forma de perder. Perder para o Grêmio está dentro do pacote em qualquer competição. O Grêmio é sempre um time forte, mas o Atlético jogou bola nenhuma nessa derrota para o Grêmio. O Atlético, e aí é uma sequência de falhas que acontecem, o Atlético talvez imaginou que o mesmo desenho de jogo da partida contra o Cuiabá funcionasse em Porto Alegre. Tanto que as mudanças foram para jogadores desgastados. Sai Pablo, entra Mastriani, sai o Godoy, entra o Madison. O Godoy que acabou até entrando no decorrer do segundo tempo, no intervalo, perdão. Só que não era o mesmo jogo. O desenho do jogo era diferente do jogo contra o Cuiabá. O que o Grêmio fez? Até parecido com o que o Atlético fez no domingo. O Grêmio adiantou a marcação, deixou jogadores espetados pelo lado, Pavon e Soteldo em cima dos laterais do Atlético, e em especial o jogo com o Pavon pelo lado direito do ataque do Grêmio, e em especial deixou o Atlético sem jogo no meio campo. Por quê? Porque quando o Atlético retomava a bola, não tinha como clarear porque o meio-campo estava muito marcado e esse meio-campo praticamente era só Eric e Fernandinho. E aí, com muita gente na frente, o que fazia o Atlético? Não conseguia fazer essa transição. A bola não chegava e o Atlético não conseguia jogar. Quando passava do bloqueio, levava perigo, como levou no chute do Coelho, que foi para fora, por pouquinho o Coelho não fez o gol. Só que era uma exceção à situação do jogo. O Atlético competia, enfrentava o Grêmio, mas não conseguia dominar as ações. E assim o Grêmio construiu o resultado. Para ficar bem claro como o problema era no meio-campo, é só ver como foi o primeiro gol do Grêmio. Quando, numa saída em velocidade, o Vila Sante fica livre na cara do gol, na entrada da área, na risca da meia-lua e rola para o Pavon. O Pavon cruza para o Cristaldo, o Cristaldo faz 1-0. O Pavon foi o melhor jogador em campo, mesmo tendo saído ali com 12, 13 minutos da segunda etapa. Ele ganhou o duelo com o Esquivel, o Atlético não conseguiu jogar por ali e ele ainda obrigou o Bento a fazer defesas muito importantes. Se a gente pode dizer que alguém se salva dessa derrota do Atlético, é o Bento. Porque o Bento, de novo, salvou o Atlético 3 vezes, 2 no primeiro tempo, 1 no segundo tempo, de o Atlético levar mais gols. Aí o Cuca tira o Coelho, coloca o Alex Santana, claramente tentando espelhar taticamente o Grêmio. Só que não funcionou, porque o meio-campo do Atlético não encaixou. Fernandinho muito mais à frente do habitual, o Alex Santana fazendo a primeira função, Fernandinho e Eric mais à frente, Canobi e Julimar pelos lados. O Grêmio continuou dominando, o Grêmio continuou superior. E aí mesmo com a entrada do Zé Vitor no lugar do Julimar, então os 4 atacantes que começaram o jogo ficaram apenas 2 no segundo tempo, para tentar povoar o meio-campo, para tentar dificultar um pouco a vida do Grêmio, o Atlético não conseguiu jogar. O Zé Vitor entrou muito mal no jogo, o Zapelli, que entrou depois, também não entrou bem. O Atlético teve muitas dificuldades, tecnicamente mal, taticamente foi vencido o duelo pelo Renato Gaúcho contra o Cuca, e o Grêmio ainda fez o segundo gol com o Soteldo depois de jogada do Pavon. Pavon que deitou e rolou, até se machucou numa arrancada em que ele rouba a bola do Esquivel lá na defesa e vem com a bola dominada, passou pelo Thiago Heleno, passou pelo Kaique Rocha, passou por todo mundo e chutou para fora. Mas depois ele dá assistência e deixa o campo. E o Atlético não obrigou o Marquezinho a fazer defesa nenhuma no segundo tempo. Então o saldo não é bom. Não é perder, é a forma de perder. Foi o pior jogo na era Cuca, primeira derrota, primeira vez que o Atlético não faz gols com o comando do Cuca, e ao nível de atuação que digo para vocês, me pareceu semelhante àquele jogo do Londrina, aquela derrota que acabou levando o Atlético a demitir o Juan Carlos Osório. É outro cenário, é outro nível, é outra comparação de adversário, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o Atlético não jogou absolutamente nada contra o Grêmio.
Contra o Inter é outro jogo difícil, é outra característica de jogo, é dentro da Baixada e o Atlético sabe que vai precisar dar resposta. Os próprios jogadores deixaram isso muito claro nas entrevistas após a partida. Resultado, é agora lembrar desse jogo, porque se o Atlético mostrou muito do que pode fazer nesse Brasileirão, contra o Grêmio, mostrou o que não pode fazer no Campeonato Brasileiro. Um abraço.